Olá, seja bem-vindo à quinta aula da nossa série de tutoriais do FEMAP. Meu nome é Luiz e falo em nome da VirtualCAI. Na aula de hoje falaremos um pouco mais sobre as condições de contorno e configuração de análise dentro do FEMAP. A aula de hoje será dividida em três partes. Na primeira parte, faremos uma breve discussão sobre o que são condições de contorno. Em seguida, mostraremos na prática como que se faz a aplicação de carregamentos e restrições dentro do FEMAP. E por fim, faremos a configuração de uma análise linear estática para demonstrar a facilidade de configuração. Vamos lá? O que são condições de contorno? As condições de contorno são as restrições e carregamentos que são aplicados à geometria. E as condições de contorno replicam os esforços reais aplicados à geometria, ou seja, elas replicam as forças às quais a geometria é submetida, bem como as restrições, os engastes, por exemplo, as fixações. E existem os dois tipos básicos: os carregamentos, que induzem o movimento, e as restrições, que restringem o movimento. E o que eu quero dizer com isso? Os carregamentos, eles tendem a fazer com que o objeto se mova, eh, que o objeto tenha uma flexão, que o objeto entorte, que ele torça em torno do seu eixo neutro, enquanto as restrições têm a função de restringir esse movimento para que não haja o movimento de corpo rígido, que não é um movimento da peça solta no espaço. Não é isso que queremos analisar, é o movimento dela caindo, por exemplo. Nós queremos apenas buscar a flexão de uma barra, por exemplo. Fixamos em uma extremidade e aplicamos a força em outra para analisar esse movimento de flexão. Esse tipo de coisa que nós queremos nesse tipo de análise que é o análise linear estática. E como que se dá a aplicação de carregamentos e restrições? O FEMAP ele utiliza sets, ou conjuntos, para gerenciar esses carregamentos e restrições. E existem diversos tipos de carregamentos e restrições. Como eu disse, eh, os carregamentos podem ser diversos, como uma força pontual, uma força distribuída, um momento, uma força remota, pressões. Então, existem vários tipos que você deve adaptar ao seu modelo, escolher o mais fiel às condições do seu modelo, e mesmo vale para restrições. Para as restrições, a mudança será nos graus de liberdade que você quer restringir ou não. No caso do engaste, todos os 6 graus de liberdade estão restringidos, não há movimento em nenhum deles. Mas caso você tenha algum outro tipo de apoio, você pode customizar as restrições para que elas levem em conta ou não esses graus de liberdade em cada um dos movimentos de translação e rotação. A escolha tanto de carregamento quanto de restrição ela deve ser feita pelo modelo mais fiel às condições reais. Antes de simular, antes de começar o processo, deve pensar, fazer um exercício de reflexão. Como que eu quero modelar essa geometria? Quais são as condições às quais ela é submetida? E como que eu posso fazer isso simplificado? Como que eu posso simplificar essa ideia e deixar uma coisa simples de eu configurar na hora de utilizar o software? Esse exercício facilita a compreensão do seu modelo e facilita com que você tome as decisões corretas para escolher condições mais fiéis às condições reais. Porque fazendo isso, você pode ter a confiança que lá no fim os resultados darão o mesmo comportamento que a peça real. Então, é importante que você faça esse exercício. Agora, vamos para dentro do ambiente do FEMAP, onde eu vou mostrar para vocês, na prática, como que aplicamos carregamentos e restrições naquela geometria que estamos utilizando ao longo dessa série, que criamos a malha na aula passada. Vamos aplicar alguns carregamentos e restrições nela e configurar a análise linear estática. Então, vamos lá. E aqui estamos dentro do ambiente do FEMAP. Aqui está a nossa geometria que nós estamos trabalhando ao longo dessa série de tutoriais com a malha que nós criamos na aula passada. Então, agora o que vamos fazer? Vamos criar os carregamentos e as restrições. De que maneira? A primeira coisa que eu vou fazer é, eu quero aplicar os carregamentos à geometria, por uma questão de simplicidade, certo? Para ficar mais simples de se aplicar esse carregamento. O que está exposto para mim aqui é a malha. Então, como que eu volto para aquela geometria lá das primeiras aulas? Eu posso vir aqui e desabilitar nesse botãozinho aqui a malha. Caso você não esteja vendo nada, talvez seja porque a opção de superfícies esteja desligado. Mas com as superfícies exibidas, eu vejo a geometria original.
Então, o que que nós vamos fazer com ela agora? Vamos criar os conjuntos, os sets. Uma dica que eu dou antes de começar tudo é você clicar com o botão direito aqui e escolher essas duas opções, Snap to Point primeiro e depois Pick to Front. Com essas duas opções fica mais fácil fazer a seleção. Ele escolhe bem mais no que você está mirando com o mouse. Ajuda bastante. É uma dica que eu dou, que eu utilizo no meu dia a dia no FEMAP, mas você pode experimentar com as outras opções para ver o que fica melhor para a sua rotina, ok? Então, vamos criar esses carregamentos. Como que a gente faz isso? Existem duas maneiras. A gente pode ou vir aqui na árvore do modelo, clicar com o botão direito em New, ou vir nesse menu aqui em cima, Modelo, Load e Create. É o mesmo caminho, o resultado é o mesmo. Eu prefiro criar aqui por uma questão de simplicidade. Então, vamos lá. Cliquei com o botão direito, New, novo. Eu vou dar um nome, vou colocar Load Case 1, né? É o nosso primeiro Load Case. Eu recomendo que você dê um nome explicativo que você entenda e que outras pessoas do seu time consigam entender caso você não esteja por perto, né? É uma dica muito importante do trabalho em equipe é você dar nome aos arquivos e aos conjuntos aqui dentro de uma maneira que seja de fácil entendimento a todos, ok? Fica outra dica aí. Demos o nome, clicamos OK. Clicando OK, ele abre esse submenuzinho aqui, ó. Apareceu aquele menu Loads, onde clicamos, esse Load Case 1 aqui, e agora tem esses três menuzinhos aqui. Com eles, a gente pode criar as forças em si. No Load Definitions, a gente pode escolher aqui como aplicar a força. Pode ser em ponto, em curva, em superfície, em um nó ou em um elemento, certo? Mas também existe a possibilidade de criar forças de corpo, como por exemplo, peso, forças centrífugas, entre outros, forças inerciais relativas ao corpo todo, certo? Não vamos entrar nesse detalhe, né, agora, vamos só fazer as forças aplicadas em alguma superfície da geometria. Para isso, clicamos com o botão direito em Load Definitions, em definições de carregamento, e escolhemos como que queremos aplicar. Como eu já disse, existem 5 opções, em ponto, curva, superfície, nodal e em elementos. É sempre mais fácil você fazer a escolha pela geometria, pois o FEMAP, ele pega essa escolha de geometria e traslada esse carregamento que está na geometria para os nós mais próximos automaticamente. O carregamento nodal você tem que escolher nó por nó. O elemental é a mesma coisa. Quando você escolhe o carregamento associado a alguma geometria, alguma superfície, por exemplo, o FreeMap automaticamente distribui esse carregamento aos nós que estão ali perto. Então é muito mais fácil você fazer o carregamento atrelado à geometria, ok? Então eu vou escolher aqui numa superfície. Por quê? Essa daqui é uma peça que ela vai aguentar uma carga vertical aqui nesse eixo principal, nesse furo principal. Ela vai ser fixada nesses dois buracos aqui, fixada, engastada nesses dois buracos. Então, eu quero criar o carregamento aqui, um carregamento vertical. Então, eu vou selecionar as duas superfícies internas aqui, já que está dividido em duas superfícies, ó, por caso vocês podem ver aí na tela, clicando, ó, um, dois. Depois eu venho aqui no marcar texto para verificar se está certa a seleção. E está, ó, toda a área interna desse meu furo foi selecionada. Clico OK. Clicado OK, ele me abre o menuzinho de criação de carregamentos. Aqui eu posso escolher o tipo do meu carregamento, se eu quero uma força por área, força por nó, momento, torque, entre outras, pressão, temperatura, fluxo de calor, tudo depende da análise que você quer fazer. No nosso caso, vamos para o caso mais simples, que é uma força. Simples. Ela vai ser uma força que ela age primariamente na vertical, ou seja, no meu sistema de coordenadas vigentes, no meu eixo Y, positivo. Então, eu posso escolher, por exemplo, na força, como que eu defino a direção da minha força. Eu posso criar um vetor, posso criar uma força normal plano, normal superfície. A força pode ser constante, ela pode ser variável. Ela pode vir de uma superfície de dados, né? Vamos dizer assim, numa tabela que diz como que ela varia ao longo de uma dimensão, por exemplo, ao longo do tempo ou ao longo de algum eixo de coordenadas. Mas vamos trabalhar com ela constante, ok? E com componentes. Eu acho mais simples. Então vamos colocar um nome também para força. Vou colocar aqui força 1. Opa, não é forca não. Força 1.
Oh, meu Deus. Força 1. Exatamente. E para essa força, como eu disse, ela age na vertical, vamos colocar aqui, tem cada um dos campos respectivos a cada componente, a fx, fy e fz. Eu vou deixar fx em fz em 0, ou eu poderia desabilitar, o efeito prático é o mesmo. Vou deixar habilitado, porque é mais fácil. E em fy eu posso colocar, por exemplo, sempre me mantendo consistente com o meu sistema de unidades vigente, que no meu caso é o milímetro, que eu importei a minha peça em milímetro, e eu quero que os meus resultados saiam em megapascal. Então, para isso, eu tenho que botar minha força em newtons, certo? Então, vou colocar aqui uma força de 500 newtons para cima. Então, 500 newtons, coloquei aqui a magnitude de cada uma das componentes, clico OK. Clicando OK, ela aparece aqui na minha superfície, ó. Veja, você consegue ver visualmente como que ela foi aplicada. Legal, esses são os carregamentos. E as restrições? As restrições, elas seguem um caminho muito parecido. Elas estão aqui nessa parte dos constraints. Constraints são restrições em inglês. Clicando com o botão direito, ou vindo aqui no menu modelo e constraint, dá na mesma, você pode criar da mesma maneira. Botão direito, novo. Eu posso colocar aqui um engaste, o nome da minha restrição. Clico OK. E a mesma coisa, ele me dá aqui o Constraint Definitions, definições de restrições. Clicando com o botão direito, ele me dá a opção nodal, alguma equação de restrição, ponto, curva ou superfície. Eu vou escolher superfície. De novo, vou selecionar as duas superfícies de cada um dos meus furos. Essa e essa, e essa e essa. Clicando no marca-texto, eu vejo a seleção e ó, tudo certo, toda a área interna foi selecionada. Dou um OK. E aqui vem o menu de seleção de grau de liberdade. Ele já te dá aqui alguns padrões que são amplamente utilizados, como por exemplo, fixado, que é o nosso engaste, restrição em todos os graus de liberdade, ou pinado ou sem rotação. Sem rotação, ele tira só os três últimos graus de liberdade, o RX, RY e RZ. E o pinado não tem translação, que é o TX, TY, TZ. Ou você pode vir aqui e selecionar o qual grau de liberdade você quer deixar ou tirar. Eu quero engastar, quero deixar fixado, para que não haja movimento, que o único movimento seja induzido pelo meu carregamento, que acabamos de aplicar, e que todo movimento proveniente dele haja uma reação de restrição nesses dois furos que eu selecionei. Então, vou colocar de novo aqui o nome engaste, fixado, fixado o nosso engaste, esse fixa o nosso engaste, clico OK. Feito isso, aparece um Fzinho em toda a superfície aqui, que demonstra que foi aplicado aqui, ó, nesse aqui. Ele demonstra que foi aplicado o engaste. Então, feito isso, basicamente está pronta para análise a nossa peça. O próximo passo a fazer é a criação da análise, que nós vamos fazer agora, para não perder muito tempo. Então, vamos lá. Para fazer a criação da análise, nós descemos um pouco mais a árvore do modelo e tem aqui a opção Análises. Clicando com o botão direito, você vai ter aqui Manage, que é gerenciar. Clicando nisso, você abre nesse gerenciador de conjunto de análises. Né? E ele diz porque você quer nenhum conjunto de análise definido. E você tem que definir um novo. Então, você clica aqui em New, que é novo. Clicando em New, ele pede para você dar um título. Eu vou dar um título aqui. Vou colocar aqui Análise linear estática. Por padrão, quando você clica em novo, ele já deixa a solução 1 estática como padrão, como escolhido, dentro do SimCenter Nastran, que é o solver que a gente vai utilizar. Caso você tenha alguma experiência com outro solver, você pode escolher aqui com qual você quer utilizar, mas o padrão do FEMAP é o SimCenter Nastran. E aí eu posso escolher o tipo de análise. O tipo de análise depende do tipo de problema que eu quero analisar dentro do FEMAP. Eu quero uma análise estática, então eu escolho o estático. Eu quero tirar os modos da minha peça, eu escolho o análise modal. E assim, assim por diante, existe diversos tipos de análise, com diversos tipos de input, que você pode explorar à vontade. Clicando no estático, nós podemos clicar OK. Clicado OK, ele cria um conjunto de análises. De análise não, de análise, que é o que a gente acabou de criar, que é a análise linear estática. A última coisa que devemos fazer antes de rodar
é vir aqui em Master Request and Conditions, condições e requisições master, né? E definir as condições de contorno que o software, que o solver vai utilizar nessa análise. Como só criamos um carregamento e uma restrição, ele já entende que essas são as únicas condições de contorno possíveis, então você vê que já estão aqui. Mas caso você tivesse um modelo com mais carregamentos ou com diversos tipos de restrição, você teria que especificamente mostrar para o software qual deles você quer utilizar. Certo? No nosso caso, já está tudo pronto. As restrições têm engaste, os carregamentos têm o load case 1. Ok? Então, feito isso, você está pronto para analisar. Então, você pode clicar Done aqui, por exemplo, salvar o seu modelo. É sempre bom salvar o seu modelo. E aparece aqui o set de análise que nós criamos. Botão direito, analisar. Feito isso, ele vai rodar alguns checkzinhos. E aqui embaixo vai mostrar todos os passos nessa criação da solução. Se tiver algum erro, ele aparece aqui embaixo. Não teve. E já começou. Esse cara que apareceu aqui é o monitor de análises. Ele te dá a situação da sua análise. Tem um log de mensagens aqui, no qual ele mostra em qual etapa essa sua análise está. Também tem esses arquivos F04 e F06 que são muito úteis para fazer um debug. Quando aparece algum erro, é o F06, por exemplo, que vai te dar qual que é o erro. E, de vez em quando, uma breve explicação sobre o que pode estar causando o erro. Então, é muito importante que você crie intimidade com esses arquivos para que você possa entender melhor o, o que está acontecendo durante a sua simulação. Feito isso, a sua simulação agora está rodando. Dependendo do poder computacional da sua máquina, dependendo do quantos nós o seu modelo tem, essa simulação vai demorar mais e menos. No caso, eu vou encerrando a aula por aqui, né? Depois dessa análise, no vídeo que vem, nós vamos pegar o fim dessa análise e fazer o pós-processamento, analisar os resultados. Então, vamos voltar lá para os slides para que eu faça uma conclusão da aula, ok? Bom, para concluir, né, nós vimos que o Fermap ele se utiliza de sets ou conjuntos para gerenciar as condições de contorno, tanto para os carregamentos quanto para as restrições. Nós discutimos um pouco sobre qual tipo de carregamento e restrição devemos utilizar no nosso modelo. E eu falei que você deve fazer um exercício de reflexão para falar assim, como que eu quero modelar o meu modelo, né? Por mais engraçado que seja a frase. Como que ele deve se comportar? O que está agindo nele? Fazer esse exercício é muito importante para criar uma análise de qualidade, para você ter certeza que as condições de contorno que você está aplicando que são as mais corretas, as mais fiéis ao modelo real. E o tipo de análise, ele também deve ser escolhido de acordo com a situação a ser replicada. Nós aqui configuramos uma análise linear estática. Mas vamos supor que nosso modelo ele tivesse uma grande deformação, que houvesse uma deformação plástica. A análise linear estática possui algumas premissas, como não existe deformação plástica, todas as deformações são elásticas, e não existem grandes deslocamentos. Caso você exceda isso, os resultados a formulação da análise linear estática não te dará a melhor resposta. Você tem que procurar outro tipo de análise para te dar uma resposta mais fiel ao que você procura. Então, esse estudo de qual análise você precisa fazer também é muito importante. Nós fizemos a configuração dessa análise e deixamos rodando o nosso modelo. Na próxima aula, vou mostrar para vocês como fazer o pós-processamento, ou seja, depois que o FEMAP ele fez as contas em cima do seu modelo, que ele descobriu quais são os documentos em cada um dos nós, por exemplo, nós vamos analisar os gráficos de contour, as deformações, para que o engenheiro consiga tirar informações valiosas daquela imagem que ele está vendo e ver como que eu posso melhorar meu produto, se meu produto atende algum requerimento da minha empresa ou de alguma agência reguladora.
Então, eu quero, em nome da Virtualcai, agradecer a atenção de todos. Por favor, não deixe de se inscrever, dá um like aí embaixo para ajudar a gente a continuar criando conteúdo como esse. Fique ligado no nosso canal do YouTube, porque iremos postar mais vídeos sobre FEMAP, sobre curiosidades, sobre como fazer certas coisas, sobre assuntos que não foram contemplados nessa série de tutoriais. Siga-nos nas nossas redes que estão aí no LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, também no nosso site. Caso você tenha alguma dúvida, não hesite em nos contactar. E eu vejo você na próxima aula. Até mais!